Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu quero falar sobre a luta do crente no mundo espiritual, no campo espiritual. A luta do crente não é contra a carne nem o sangue, e sim contra os principados e potestades que agem na região celestial. Assim como que no mundo físico existe hierarquia, no mundo espiritual também existe. Os principados são forças malignas angelicais que agem no campo espiritual. Os principados e potestades agem na região celestiais. E essas forças malignas estão em batalha constante para impedir a oração do crente chegar a Deus, para impedir a sua vida de chegar a Deus. E tem crente que não acredita no mundo espiritual. Tem crente que não crê no mundo espiritual. Já aconteceu de você orar e você sentir sono, você sentir medo, sentir pavor, principalmente nas madrugadas. Você quer ter um particular com Deus e vem aquele medo de orar, aquele pavor, aquele sono. Você até mesmo ouve barulho, vê vultos. Aí tem uma batalha espiritual travada contra a vida do crente para tentar impedir da oração dele chegar a Deus. E nós iremos vencer o mundo espiritual com oração, com perseverança, com jejum, uma vida constante aos pés do Senhor. O crente que não ora, infelizmente, ele não vence essa peleja. Ele não vence essa batalha no campo espiritual. A luta do crente não é contra a carne nem o sangue, como diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Tem levante que você passa na sua vida, tem levante que o crente passa, as lutas que ele passa. Ele acha que é o homem, ele acha que é a mulher. Sabemos que a luta do crente não é contra a carne nem o sangue, e sim contra os principados e potestades que agem na região celestial. Enquanto você quer orar, a sua carne quer dormir. Enquanto você quer orar, a sua carne quer descansar. Enquanto você quer orar, a sua carne quer fazer as coisas terrenas. Enquanto o seu espírito quer ser elevado a Deus, a sua carne quer fazer as coisas terrenas. Há uma luta espiritual para fazer com que você não venha se achegar próximo a Deus. E essa peleja espiritual existe na vida de todo crente que tenta levar uma vida de seriedade com o Senhor. Tem crente que fala que nunca passou luta, que nunca passou prova. Tem que tomar cuidado. Porque Jesus mesmo disse lá em João capítulo 16, versículo 33, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você também vai vencer. Se Jesus disse isso, isso significa que a vida do crente não é fácil. É de aflição, é de luta, é de perseguição, é de levantes espirituais. Por isso que o crente tem que ter uma vida de oração, constante com Deus. Oração, jejum, leitura da palavra de Deus. Porque o crente que não lê a palavra, o crente que não ora, o crente que não tem uma vida de santidade com Deus, ele se torna um alvo fácil na mão do inimigo. Se ele dobrar o joelho para orar, não consegue passar de 3 minutos. Depois dos 3 minutos, começa a dar enfado, começa a dar cansaço, começa a dar sono. E isso significa que é uma batalha espiritual e que quem está vencendo é o inimigo. A vida do crente tem que ter oração e jejum e perseverança diante do Senhor. Por quê? Porque o crente sem a oração não tem como ele vencer a peleja, não tem como ele vencer a batalha. E nessa noite de hoje, nesse ensino que Deus me deu ao meu coração, Deus ele está falando, há uma batalha espiritual travada na vida do crente que ora, que busca a Deus. E a luta do crente não é contra a carne nem o sangue. Ou seja, a luta do crente não é contra o homem, não é contra a mulher. A luta do crente não é contra o próximo.
e sim contra o inimigo. E mesmo que se alguém se levantar contra a sua vida, você estando na sua razão, não olha como a pessoa que está se levantando. Quando Pedro ele foi usado pelo diabo, dizendo para Jesus que não precisava se entregar na cruz, Jesus Cristo ele olhou para Pedro e fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Jesus Cristo ele tinha o olho espiritual. Jesus Cristo ele viu lá. Jesus Cristo ele logo repreendeu o espírito maligno na vida de Pedro, porque Jesus viu que quem estava usando a boca de Pedro era o diabo. Então, se alguém se levantar contra a sua vida, entenda que é uma batalha espiritual, não é a pessoa, mas é o inimigo usando a boca daquela pessoa, sendo influenciada pelo mal para se levantar contra você. Por isso que você não deve lutar contra a carne, contra o sangue, ou seja, contra o próximo, contra o homem, contra a mulher. A sua luta é contra o inimigo. E para vencer essa luta, tem que ter muito jejum, muita oração, uma vida de perseverança com Deus. Porque quando o crente persevera em oração, quando o crente persevera em jejum, quando o crente persevera em ter uma vida santa com Deus, o olho dele espiritual é aberto. Ele passa a ter uma sensibilidade, ele passa a ter o discernimento. Ele vai saber na hora quando é o mal se levantando. Ele vai saber na hora quando é o diabo querendo usar alguém para se levantar. Ele vai ter a percepção e de ver e falar assim: não é você, é o inimigo, é uma batalha espiritual contra a minha vida. E essa batalha espiritual existe, está constante para tentar derrubar o crente na terra, para fazer com que a oração do crente não se achegue diante de Deus. E essa batalha espiritual, infelizmente, tem muito crente padecendo, muito crente que não está orando, muito crente que não está buscando, muito crente que nem sabe o que é oração na madrugada. É por isso que tem crente que fala: a minha vida é só bênção, a minha vida é só vitória, eu não tenho luta nenhuma. Toma cuidado, porque o crente que não passa a batalha espiritual, algo de errado está acontecendo com ele. Herodes, quando foi, perseguiu os cristãos para prender, para o evangelho não ser propagado. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 12, que Herodes mandou prender alguns na prisão para o evangelho não ser propagado. Observa que Herodes mandou prender alguns. Por que Herodes não mandou prender todos os crentes? Porque não era todos os crentes que estavam incomodando o inferno. Não era todos os crentes que estavam incomodando aquele local aonde estava o reinado de Herodes. Entenda, o inimigo só vai se levantar contra o crente quando o crente ele está na presença de Deus, quando está orando, quando está perseverando, quando ele está buscando ao Senhor. Esse crente passa luta, passa perseguição, passa por calúnia. Esse crente passa por vários levantes espirituais, físicos. Pessoas se levantam contra ele, mas é o diabo usando. Então Deus ele te convida para você abrir seu entendimento na leitura da palavra, na oração, na perseverança e entender que quem se levanta contra a sua vida é a força espiritual que age na região celeste. São espíritos malignos para tentar te desanimar, fazer com que você venha desistir, até mesmo parar de buscar ao Senhor, parar de servir ao Senhor, te colocar no mundo. Mas Deus, Ele está trazendo as claras para você que o mundo espiritual existe. O diabo vai se levantar mesmo para tentar fazer você desistir de Deus, desistir de buscar o Senhor, desistir de buscar os dons, desistir de buscar a presença de Deus. A nossa luta é contra principado, potestade que age na região celeste. Então o crente, ele tem que ter a percepção espiritual, o discernimento espiritual, tem que buscar a armadura do Senhor, como diz Efésios capítulo 6, o versículo 10 em diante. Busca a armadura de Deus, se prepara, porque a batalha é travada. A luta só vai terminar quando Jesus arrebatar a sua igreja. A sua luta só vai parar
quando, aleluia, você descansar no Senhor, ou quando Deus arrebatar a sua igreja. Abra o olho espiritual, enxerga, aleluia, que a nossa luta não é contra o homem, não é contra a mulher, é contra a principado e potestade que se levanta contra a igreja de Cristo. Se revista da armadura de Deus, busca a armadura de Deus. Por que a armadura de Deus? Com a armadura de Deus, o crente, ele não sofre setas malignas. As setas malignas não entram na sua mente, os dardos inflamados não entram na sua mente. Por que a armadura de Deus? Porque você brindado com a armadura espiritual de Deus, o inimigo ele bate em retirada, ele se torna forte, ele se torna um crente fervoroso. O inimigo tem que reconhecer que você serve ao Senhor, está revestido com a unção dele, e o inimigo não te toca, porque você está armado para a batalha. Não existe pessoas que vai para a batalha se não se preparar. Assim como no mundo físico, quando vai haver uma guerra, como está acontecendo em alguns países, os soldados eles vão equipados, armados. Assim tem que ser a vida do crente. Crente é um soldado de Cristo. Tem que andar sempre com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com o sapato do Evangelho da paz, brindado da cabeça aos pés, porque em todo tempo o diabo vai se levantar contra a sua vida para te desanimar. Por isso a importância do crente se revestir com a armadura de Deus. Por isso a importância do crente entender que a luta não é contra o homem, contra a mulher, contra o sistema, e sim contra as forças tenebrosas que está agindo nos lugares celestiais. Essa é a palavra que Deus me deu. Depois iremos trazer outros assuntos. Eu quero agradecer. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.